I was just walking down the street to go get my medication because I'm out and I need it for today. And I saw a woman walking her 2 kids and she had this look on her face. And I looked at her, we made eye contact, we both kind of nodded. Eu assisto isso tomando um café feito, logicamente, com as lágrimas desse pessoal. Vamos conversar sobre o efeito Trump, a reação da turminha lacradora do PSOL, das redações de jornal e da militância esquerdista. Você já sabe, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vambora! Bom, para esse vídeo ficar melhor, eu vou gravar ele usando esse boné. Vamos lá, todo mundo acompanhou, todo mundo viu e todo mundo riu. Ou melhor, nem todo mundo riu. O Guga Chakra, por exemplo, chorou antes da hora. Triunfal, messiânico, empoderado do Trump, numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. O Trump se torna seguramente a maior figura política da história moderna do último século, praticamente, dos Estados Unidos, ali pelo menos do pós-Segunda Guerra Mundial. Ninguém chegaria perto do Trump caso ele seja vencedor. É interessante ver esse pessoal tudo se esperneando, tudo desesperado. E na verdade eu quero conversar com vocês sobre esse tipo de reação que ficou muito comum e marcada durante esse período que a gente viveu nos últimos dias. Para falar sobre isso, eu quero, na verdade, explicar um fenômeno que ocorre no nosso cérebro e como que a esquerda age dentro desse contexto. Primeiro de tudo, existe um termo chamado sequestro da amígdala. A amígdala é uma estrutura que tem no nosso cérebro onde se encontram todas as respostas emocionais. Então, por exemplo, quando a gente fala em relação ao sequestro da amígdala, a gente está falando em questões que envolvem o raciocínio lógico, o autocontrole e também, né, todas as nossas partes de reação a uma determinada ideia, e alguma coisa principalmente que a gente está sendo contrariado. É muito comum, por exemplo, o sequestro da amígdala numa reação furiosa de alguém num relacionamento, quando, por exemplo, descobre uma traição. É muito comum o sequestro da amígdala, por exemplo, quando você se vê numa situação de descontrole, que é aquela forma que você age de maneira totalmente instintiva e selvagem, e causam principalmente reações desproporcionais. Mas tudo isso é explicado porque o nosso sistema límbico ele acaba sendo utilizado nesses momentos quando a gente passa por um momento de estresse ou de perigo iminente. Esse tipo de situação ela ocorre muito porque é uma questão de sobrevivência. Os nossos ancestrais precisavam desse tipo de reação rápida, porque num local como, por exemplo, uma floresta ou uma zona com animais selvagens, você precisava agir instintivamente numa situação de perigo. No entanto, não é o que ocorre na vida moderna. Na vida moderna, nós passamos a entender a vida de uma forma diferente por conta das facilidades que nós temos, por conta de você ter iFood, você ter fácil entrega e você ter tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Então, de acordo com esse comportamento do sequestro da amígdala,
a gente percebe uma coisa muito interessante dentro da esquerda. Pois essa ação instintiva que eles têm muito recorre por uma razão muito simples, muito fácil de se entender. Porque para eles, o meio político, muitas vezes, é o único meio de ação que eles têm. Porque todos nós sabemos como que as pautas de esquerda passam. Eles não conseguem passar isso tendo o aval do homem comum. Aquela pessoa, por exemplo, que está preocupada em ir num culto de igreja, que está preocupada em pagar suas contas, trabalhar e sustentar a sua família. Ela não vai ter tempo de ficar pensando: ai meu Deus, e as minorias? Muitos desses problemas, eles se resolvem com o velho e bom capitalismo. E aqui eu não falo capitalismo como uma questão de mercado, grandes empresas. Não, é facilidade de meios econômicos. Se você pegar, por exemplo, um país pobre da África e alguém quiser trabalhar como sapateiro nesse país, essa pessoa vai encontrar dificuldades e obstáculos criados por quem? Pelo próprio governo. Então, tudo isso que envolve a questão, por exemplo, de pautas que a própria esquerda defende, como o fim da pobreza e o fim da desigualdade, só pode ocorrer de uma forma muito fácil, colocando meios e mecanismos que facilitem a entrada do homem comum no mercado de trabalho. E vejam só que interessante, no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, esses dados estão muito bem descritos lá. Afinal de contas, os países mais livres economicamente são os mais prósperos, não à toa. Então, para o homem comum, é fácil entender que, para acabar a pobreza, basta você liberar toda a questão de mercado, facilitar o empreendedorismo. No entanto, a desigualdade é que é o ponto fundamental. Eles sempre estão falando da desigualdade, porque no sistema que eles vivem, é todo mundo igual, é todo mundo pobre. No entanto, quando a gente observa, por exemplo, nesses países, existe sempre uma elite burocrática que usufrui de tudo aquilo que é bom do capitalismo. E não obstante a tudo isso, espera só um minutinho, vou tomar mais um gole, enquanto vocês escutam mais um berro de um esquerdista. What the fuck? Então isso explica por que a esquerda precisa do meio político. Isso explica o porquê que eles têm esse tipo de reação exacerbada. Porque no campo das ideias, no campo do raciocínio, que nós, à direita, dominamos, pois nós usamos não de meios de persuasão, e sim dos meios de razão para chegar naquilo que nós defendemos, aqui na direita ninguém usa recursos, por exemplo, como guerra de classe, nós contra eles, e muito menos falamos em matar adversários. A esquerda, você sabe, faz muito isso. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Sabe o que eu acho interessante desse negócio do Mauriase, cara? Não é ele falar isso. O pior de tudo são as efusivas palmas que essa galera dá. Então, sem um meio de ação importante para passar toda a pauta woke e a agenda lacradora, eles acabam ficando desesperados. Eu não sei vocês, eu continuo tomando o meu café na minha caneca, vendo esse pessoal todo cair no desespero. Hope you got that for you guys.
think that if all of these gun violence should go rights away, they can hold a petition away for the next 4 years. Hope you got that for us. I personally think that if Então é isso, pessoal. Já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E já sabe também, quer seguir no Instagram? O meu arroba tá aqui, ó. @BrunoAlemande_. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!